Olá, amigas! Hoje vim fazer uma reflexão com a gente é, sobre a influência da Lua na Terra e, consequentemente, em nós, seres humanos. Eu imagino que dentro desse processo, né, de conexão com a Lua, de tentar compreender como é que funcionam as fases e a relação com o ciclo feminino, vocês devem ter se perguntado, né? É, tá, tudo bem. Eu sei que a lua influencia no ciclo feminino, mas por que eu não sinto isso dentro do meu ciclo menstrual? Por que eu não observo isso em mim? Por que eu não percebo isso em mim? Por que eu não sinto a influência da lua? E aí eu quero trazer dois pontos que eu acho que são importantes para a gente pensar sobre isso. Primeira coisa que eu quero dizer é, para a gente perceber, é preciso a gente observar. E aí eu falo de observação mesmo, né? De acompanhar o ciclo. Então, esse é um primeiro ponto. A segunda coisa, dentro desse processo de conexão com a Lua, é que a gente precisa entender que nem sempre a gente caminha junto com a Lua. Como assim? A Lua é um astro que está lá, longe, né? E ela exerce uma força gravitacional sobre a Terra, né? A Terra e a Lua têm uma atração magnética. Mas existem milhares de coisas ao longo do nosso dia a dia que influenciam muito mais diretamente e visivelmente do que a própria Lua. Então, a gente não pode deixar de levar em conta esses outros fatores que vão influenciar nos nossos humores, nas nossas emoções, nos nossos sentimentos. Então, se, por exemplo, tá na lua nova, que representa um momento de mais introspecção, de voltar-se para dentro, mas você, sei lá, tá conhecendo uma pessoa ou recebeu uma notícia boa, logicamente que isso vai influenciar seu humor, suas emoções, seus sentimentos, ao ponto de talvez até querer te colocar com energia mais para fora, por exemplo, né? Então, então para começar, existem esses dois pontos, né? Não a Lua influencia sim em nós enquanto seres humanos, mas existe outras coisas que passam por esse processo também. E aí, para explicar como é que funciona essa influência da Lua na Terra, vamos entender um pouco mais sobre como ela age no mundo. E aí eu anotei algumas informações aqui, por isso que eu vou estar olhando para baixo. Então, a primeira coisa que a gente pode pensar é que a luz, ela recebe a luz solar e reflete essa luz sobre a Terra, emitindo energia, tá? Então, inclusive, é dessa maneira que a gente consegue observar a mudança das fases da Lua, né? Então, a face visível da Lua, porque a Lua é uma esfera, né? E aí, uma face da esfera fica visível para nós da Terra, ok? Essa face visível, conforme ela vai mudando, ela vai transitando em torno da Terra, ela vai recebendo influência da luz solar de ângulos diferentes. Porque a Terra gira em torno do Sol, né? E a Lua gira em torno da Terra. Então, a gente considera dentro da astronomia que existem duas possibilidades. Ou há um alinhamento entre esses três astros, que aí acontece ou na lua nova ou na lua cheia, sendo que a lua nova é uma conjunção, a lua cheia é uma oposição entre Sol e Lua. Ou acontece uma quadratura, que é quando fica nessa posição, né? Então a lua tá aqui formando exatamente a quina de um quadrado, né? Com a Terra e o Sol. E isso acontece na lua crescente ou na lua minguante, tá? Então, como é que a gente observa a influência da Lua na Terra? A Terra é composta, basicamente, por água, água do mar em sua maior quantidade, e terra, né? Terra mesmo, os continentes. Então, duas influências muito visíveis, comprovadas cientificamente, a gente pode observar que são a influência nas marés e a influência na agricultura. Falando um pouco sobre as marés, o que acontece, né?
no momento em que há um alinhamento entre o Sol, a Lua e a Terra, que acontece na Lua nova e na Lua cheia, a gente soma, porque assim, a Lua, ela imprime uma força gravitacional na Terra, certo? O Sol também imprime uma força gravitacional na Terra. Só que o Sol está muito mais distante, mesmo sendo muito maior, a força que a Lua imprime na Terra é maior do que a força do Sol, a força gravitacional. Quando a gente está com esse alinhamento, ou seja, ou na Lua nova ou na Lua cheia, a gente soma a força gravitacional da Lua e do Sol. Então, nas marés a gente observa, e aí a ciência comprova, mas vai perguntar para os pescadores para vocês verem se não é real. A gente observa que a maré enche muito mais e esvazia muito mais. Então ela expande muito mais, né, quando ela está na fase cheia, na maré cheia, e ela recua muito mais quando ela está na maré baixa. Isso acontece na lua nova e na lua cheia. E aí isso explica, por exemplo, o tempo de pesca, várias coisas são baseadas nisso aí, né? Na agricultura, a gente observa que a atração magnética que a Lua imprime, exerce na Terra, ela vai influenciar o volume da seiva que circula nas plantas e nos vegetais, né? Que circula internamente. A seiva, no caso, é o sangue, né, das plantas, é a seiva. Então, na agricultura, por exemplo, essa influência, ela determina muita coisa, assim. Lógico que em grande escala, dependendo do clima, né? Se tiver seco ou não, muita chuva e tal, nem sempre dá para plantar de acordo com a lua. Mas existem vários estudos que comprovam o quanto pode ser produtível plantar de acordo com a lua. E se você for conversar com qualquer pessoa na roça, por exemplo, você vai ouvir isso também. E aí, por exemplo, né, dentro da agricultura, a gente considera que do momento que a lua fica nova até o momento que a lua fica cheia é a fase crescente da lua. No momento que a lua tá cheia e ela vai até a nova, é a fase minguante da lua. Então, nesse período que a lua cresce, de crescente da lua, na agricultura a gente compreende que é bom para plantar as coisas que ficam para fora, né? Que tem as folhagens. Especificamente na lua cheia, coisas que as plantas que dão flores, por exemplo, é ótimo plantar na lua cheia. É um bom momento para fazer. Esqueci o nome agora. Enfim, a fase crescente, ela representa mesmo esse momento em que tudo vai crescer ali, né? Principalmente as coisas que dão acima do solo. Assim, enquanto na lua minguante, a gente observa que é melhor plantar, por exemplo, as coisas que dão embaixo do solo, justamente porque essa energia está voltada para dentro da Terra. A força gravitacional puxa para dentro da Terra. Então, a gente planta coisas que dão embaixo do solo, as raízes, por exemplo, né? Também é bom momento para fazer podas, para controlar pragas. Enfim, então a gente observa nos rios, por exemplo, né? A maior porcentagem de água do planeta Terra é de água salgada, mas nas águas doces, por exemplo, lembro que quando eu fui para a Amazônia, me ensinaram isso, que nos períodos de lua cheia, por exemplo, o rio enche muito mais do que o normal, né? Então, a gente consegue observar isso nitidamente, tanto na agricultura, né, representando a Terra, quanto nas águas do planeta. E aí a gente pode pensar, e nós, seres humanos, essa influência também existe? O que acontece? Eu não encontrei nenhum estudo que comprove essa influência direta no corpo humano. Inclusive, encontrei estudos que mostram, na verdade, que não exerce uma influência direta. Por quê? Essa fórmula da força gravitacional, o cálculo é feito através de dois astros que têm tamanhos enormes, né, astronômicos. É diferente você medir a força gravitacional da Lua e da Terra e da Lua para um corpo humano, né? Então, teoricamente, a Lua não faz uma influência direta nas águas do nosso corpo, né? Assim, no nosso sangue,
nas águas que, né, nós somos feitos quase que a maior parte do nosso corpo é feito de água, né? Não sei agora a porcentagem exata. Mas a reflexão que eu quero trazer pra gente é que nós somos seres humanos. Isso diz que a gente funciona de maneira simbólica. A gente se comunica através dos símbolos há mil anos, desde sempre, assim, né? Não é à toa que existe aí o inconsciente coletivo, existem aí os arquétipos que moldam toda a estrutura mesmo, de como funciona a vida, enfim. Então, por funcionar de maneira simbólica, a gente pode e deve fazer uma interpretação simbólica da influência que a Lua exerce em nós. Os povos antigos fizeram isso durante muito tempo e sobreviveram por muito tempo vivendo assim. O fato da gente ter evoluído e ter aprendido várias coisas, né, em vários aspectos, não quer dizer que a gente deva abandonar e excluir e negar tudo aquilo que aconteceu um dia, né? Então, existe povos antigos, por exemplo, que no momento da lua nova, em que era comum as mulheres menstruarem na lua nova, assim, existem vários registros disso, né? Quando você vai olhar na época do matriarcado, era muito comum que as mulheres, por exemplo, eram respeitadas nesse momento, então elas tinham uma semana para elas repousarem, cuidarem de si, né? Porque se compreendia que aquele momento era o momento que a mulher estava precisando, e a mulher representava uma outra coisa naquela época, né? Então, assim, o fato da gente ter evoluído em tantas coisas e termos nos apoderado de novas ferramentas não quer dizer que a gente deva abandonar essas ferramentas de autoobservação tão antigas, e eu acho tão lindo isso, assim, né? E aí, enfim, então, de fato, não há comprovação científica da influência da Lua nas nossas águas. Mas fazendo uma compreensão simbólica das coisas, a gente compreende que a Lua representa o quê? A energia feminina. A Lua representa as emoções, os sentimentos, o inconsciente. E aí, cada fase da Lua, ela simbolicamente exerce uma influência em nós, seres humanos, assim como cientificamente exerce uma influência no planeta Terra, né? Então, a gente se apoderar disso é muito interessante, porque a gente pode passar a utilizar dessas ferramentas a nosso favor. Quando a gente se apodera, quando a gente reconhece, por exemplo, que o momento que a gente está menstruando, essa informação é fundamental, assim. É interessantíssimo você observar em que fase da lua você menstrua. Isso diz muito sobre o momento que você está vivendo, por exemplo. E aí, se eu sei, por exemplo, que eu estou menstruando agora, durante essa semana, por que eu vou marcar coisas que vão sugar a minha energia se eu sei que eu tô com energia mais pra dentro, mais em baixa? Então eu posso ajustar, planejar o meu mês de forma mais saudável pra mim, que não me maltrate, que não me machuque, sabe? Enfim, essa foi a introdução. Eu vou gravar um segundo vídeo aprofundando um pouco mais agora nessa influência simbólica da lua em nosso corpo. Beijos e até a próxima!